E aí, tudo bem? Chegamos ao nosso módulo 2, aula 2.9, como se preparar para o interrogatório do réu e virar o jogo mesmo em processos difíceis, tá? Vou voltar, né, para não ficar marcadinho aqui feio a aula inteira. Então, se você chegou até aqui, você já entendeu que a advocacia criminal de verdade exige estratégia, exige estudo, exige preparo e exige atitude. Chegou a hora da gente dominar um dos momentos mais críticos do processo penal, o interrogatório do réu. Na nossa aula 2.8 eu falei um pouquinho sobre o interrogatório do réu, depois senti a necessidade de aprofundar um pouco mais nesse ponto, tá? Por quê? Porque o interrogatório é o momento em que o réu fala pela primeira vez sob o crivo do judiciário. Ele pode ter falado, se for o caso, em delegacia, mas agora nós estamos numa fase judicial. Então é o momento em que a acusação vai tentar obter contradições, vai tentar obter fragilidades e vai tentar obter confissões. É o momento em que o advogado de defesa pode muitas vezes transformar a percepção do juiz sobre o caso. E é aqui que os processos difíceis podem ser virados, pode virar o jogo. É aqui que a gente vai ter a diferença entre um advogado comum e um advogado que é defensor da verdade. É aqui que isso vai se revelar, tá bom? Então, primeiro ponto, temos que entender a natureza do interrogatório no processo penal. O interrogatório do réu, ele é um ato de defesa, ele não é um meio de prova em favor da acusação. Então, o réu não tem uma obrigação de falar a verdade, não tem um crime de falso testemunho para o réu. E o réu também pode exercer o direito ao silêncio sem que isso seja interpretado contra ele. Vou te dar 2 artigos aqui para você ter em mente, né, ter nas suas anotações, porque pode ser preciso que você use na hora da audiência. Primeiro, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 63, direito de permanecer calado. E o Código de Processo Penal, artigo 186, tá bom? Então, grava isso. O interrogatório é uma oportunidade de defesa, não é uma armadilha inevitável. Então, se você achar que aquilo ali vai ser ruim para ele, fica calado, tá? E ele vai ser uma oportunidade de defesa se você souber preparar o teu cliente para isso ou se ele tiver condições de ser preparado para isso. Quando o cara a palavra que eu gosto de usar, quando o cara é inutilizado, não tem jeito, manda ele ficar calado e pronto, tá bom? Segundo ponto, quando o cliente deve falar e ficar em silêncio. Essa decisão, ela não pode ser emocional, essa decisão ela é estratégica, certo? Já tive casos aqui de clientes, casos sensíveis, de estupro de vulnerável, que o cara porque queria falar, tinha uma história, tinha não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas o cara totalmente descontrolado. O cara não é 100% emocional, sabe? Aquele cara 100% emocional. Um promotor preparado, e aqui em Mossoró todos são preparados, ia pegar ele na palavra, ia fazer ele se contradizer, ia fazer ele se ferrar, tá? Então a decisão de falar, a decisão do silêncio, ela não pode ser emocional, tem que ser uma decisão estratégica. Quando é melhor que o cliente fale? Se você tiver uma linha de defesa robusta e segura, se o cliente for articulado, se for equilibrado, se ele consegue transmitir veracidade, se o cliente tem provas frágeis e o interrogatório pode desmontar a narrativa da acusação, e quando tem uma necessidade de humanizar o réu perante o juiz. Por exemplo, teve um caso que eu atuei, foi em ou Jardim de Piranhas ou Jardim do Siridó. Eu atuei lá como advogado dativo. Nem sei se tem defensoria lá hoje, eu atuei como advogado dativo. E antes do juiz me nomear como advogado dativo, quatro advogados dativos nomeados negaram o aceite da nomeação. Então o juiz nomeou, o cara disse não quero, nomeou, não quero, nomeou, não quero, nomeou, não quero. Quando me nomeou, bati no peito, manda pro pai que o pai tá on, né? Eu aceitei. E aí, eu aceito sem nem, quando eu faço dativo, né? Hoje em dia tem poucos, mas eu aceito sem nem ler o processo, porque eu encaro, né? E aí, quando eu fui ler o processo, eu entendi. A cidadezinha é bem pequena, não sei mais se é Jardim de Piranha ou do Seridó, mas os dois são bem pequenos. E era um cara de um tráfico, uma acusação de tráfico, um cara que supostamente seria envolvido com muita coisa pesada. E era um cara que a estética dele, ele era todo tatuado, rosto pintado. Eu também sou tatuado, não tenho nem problema de tatuagem. Eu tenho tatuagem até no meu pescoço, não sei se dá pra ver aqui na câmera.
é o outro lado, tem no pescoço, tem tatuagem na mão, né? Então isso para mim não é um problema. Mas eu senti a necessidade de humanizar o réu perante aquele juízo. Eram 4 acusações dentro desse processo: tráfico, receptação, falsa identidade e adulteração de veículo automotor, tá? E 4 acusações pesadas e tinha até uma boa quantidade de provas, certo? Então, no papel, aquele cara, ele estava um demônio, ele era um bicho, né? Ele era um cara bem nocivo à sociedade. E eu fiz o atendimento dele, e quando eu olhei para ele, eu notei esse estereótipo ruim, né, que a sociedade infelizmente tem, e aí eu disse, cara, esse cara o juiz precisa conversar com ele. Porque quando eu conversei com ele, se articulava muito bem, e ele tinha uma defesa, e teve uma defesa robusta para os 4 crimes que ele estava sendo imputado. Enfim, ele soube me explicar muito bem, mesmo que eu não tivesse lido o processo, o lado dele, dos 4 crimes que estavam sendo imputados a eles, e o melhor, ele tinha razão. Ele tinha teses boas, jurídicas, naquilo ali, tá? Então, quando foi ter a instrução dele, eu disse, cara, você vai falar. Ele estava preso, ele foi virtual, eu atendi ele virtual, e ele, no dia da audiência, também foi dentro da casa penal, né? Mas eu atendi ele antes da audiência, cara, você vai falar, conte sua história, conte sua verdade, conte o que você me falou naquele dia, pode contar. Não tenho nada para lhe dizer que você não deva falar, não. Porque a sua verdade, que você me contou que é a verdade, dos fatos também, pode falar. Você fala muito bem, se comunica muito bem, entendeu? E aí, quando começou a audiência, nitidamente, quando o juiz olhou para ele, quando o promotor olhou para ele, com aquele estereótipo de tatuagem na cara, no rosto, no olho e tudo, ficaram um pouco receosos, e ali eu entendi também, mas quando ele começou a falar, ele começou a desconstruir a narrativa da acusação de maneira bem correta, bem sucinta, né? Na qualificação ele começou a querer entrar um pouco no mérito, o juiz interrompia, mas ele conseguiu se comunicar. E aí o interrogatório dele foi muito bom, o MP fez perguntas boas, tá? Se eu não me engano, ele foi absolvido dos 3 crimes, ficou só o tráfico, e o tráfico está em sede recursal, exatamente, está em sede recursal, ainda está em sede recursal, e eu acho que vai ser derrubado, né? Porque realmente ele é usuário, ele tem muitas internações como usuário, ele não é traficante, né? Enfim, então eu senti que aquele cara era articulado, era equilibrado, conseguia transmitir veracidade e sentia a necessidade de humanizar ele perante o juiz. Deu certo com 3 crimes, já acredito que vai dar certo também em relação ao outro, tá? Então tenha esse bom senso para montar a tua linha de defesa robusta e segura e sim orientar o cara a falar, se for o caso. Outro ponto, quando que é melhor o cliente exercer o direito ao silêncio? Quando o processo é muito robusto contra ele e qualquer fala dele poderá agravar a situação, tá? Então, se tem muita coisa contra ele e o que ele fala vai piorar, fica calado, irmão. E também ao contrário, quando o processo não tem nada contra ele, a instrução foi fraquíssima, fica calado, porque tudo que ele fala vai ser pior para ele, certo? Outro ponto, quando o cliente é nervoso, quando o cliente é despreparado ou é propenso a se contradizer. Sabe aquele cara que tem um parafusinho a menos, que não sabe muito bem, que não se coloca muito bem, ou simplesmente fica nervoso. Esse cara não vai conseguir falar. O promotor é preparado, o juiz é preparado, todo mundo que está ali no processo penal é preparado, menos ele. E aí eu vou deixar esse cara abrir o bico, esse cara vai se ferrar, esse cara vai falar bobagem, tá? Então deixa esse cara ficar em silêncio, ele não tem condições de falar. É melhor que a defesa dele seja só a defesa técnica. E também quando a estratégia vai ser trabalhar nulidades ou fragilidades técnicas e não a versão dos fatos. A versão dos fatos não precisa ser debatida. Então, para que esse cara vai falar? Para contar uma história? Né? Por exemplo, nesse caso que eu te falei aqui, desse cara que teve 4 processos, a adulteração de veículo automotor nem precisava ele falar, porque a nossa tese era trabalhar fragilidade técnica, não tinha laudo, não tinha perícia, não tinha nada naquela moto que mostrasse que ela era adulterada. Apesar de visivelmente ela passou por um processo de adulteração, não tinha nada técnico que mostrasse aquilo. E o visivelmente é mera ilação, né? É mero achismo, tá? Podia ser que nem fosse adulterado. Então esse cara foi absolvido. A receptação também, se eu não me engano, ele foi absolvido porque faltou também fragilidade técnica. Não tinha nada, não tinha que comprovasse o dolo dele, não tinha nada que ligasse ele àquele crime que aconteceu anteriormente, tá? Então, o silêncio, ele é um direito estratégico. E você tem que usar ele sem medo
quando for a melhor escolha, quando for a melhor estratégia. Tudo bem? Terceiro ponto, como preparar o cliente para o interrogatório. Então, se ele vai responder, né, se ele vai falar, essa etapa aqui é fundamental e você, como advogado técnico dele, você tem que participar. Porque o cliente não nasce preparado para ser interrogado. Ele tem que ser treinado, ele tem que ser orientado e tem que ser emocionalmente fortalecido. Então, antes de treinar o cliente, você tem que estudar profundamente o teu processo. Você tem que olhar a versão das acusações, as provas que estão existentes, as contradições e as fragilidades do processo. Aí você vai se reunir com o teu cliente antes da audiência só para preparar ele para o interrogatório, tá? Você vai explicar o que é o ato, você vai explicar como vai ser a audiência, você vai explicar como é que ele será interrogado, aí você vai treinar perguntas e respostas com ele. Você vai simular perguntas que o juiz pode fazer, vai simular perguntas que o promotor pode fazer e principalmente você vai treinar respostas curtas, objetivas e seguras. O cliente só vai responder o que lhe for perguntado, tá? Ele não vai responder nada além nem nada menos. Se o cara perguntar por que é que ele foi, se ele estava no dia 15 de maio de 2025, às 10 horas no sorvetão, ele vai dizer sim ou não. Ele não vai dizer sim, eu estava lá, excelência, com meu primo, não sei o que, não sei o que. Não, responder o que lhe foi perguntado, tá? E outra dica prática é treinar o cliente para ouvir a pergunta inteira antes de responder. Muitas vezes o juiz está perguntando e ele começa a falar. Isso mostra muito despreparo, muito descontrole. Aí quem é preparado monta em cima. Ouve a pergunta inteira, depois responde só o que lhe foi perguntado. Tá bom? Outro ponto importante, linguagem corporal importa. Então ensina o cliente a sentar corretamente, a manter o contato visual adequado, a falar com calma. O juiz vai olhar tudo, ele observa tudo e o comportamento conta sim bons pontos. Tudo bem? Perfeito. Quarto ponto, estratégias específicas para o interrogatório. Primeira estratégia, construção da narrativa de defesa. Se o cliente for falar, a versão dele tem que ser sólida, tem que ser coerente e amarrada às provas favoráveis. Então não se inventa história mirabolante. Você precisa de fatos simples, fatos verossímeis e fatos sustentáveis. A tua narrativa tem que ser robusta, tem que ser coerente com o que está dentro dos autos, tá? Segunda estratégia é evitar uma confissão desnecessária. Então você só vai admitir alguns fatos quando isso for absolutamente estratégico. Se a confissão for inevitável, você molde para minimizar a gravidade. Então, se aquele cara estava com droga e a confissão é inevitável, ele vai dizer que eu usava para consumo pessoal, em vez de dizer que eu trafiquei. Entendeu? Terceira estratégia, antecipação de perguntas difíceis. Prepare o cliente para as perguntas difíceis e desconfortáveis, porque ele vai ter reações emocionais e ele precisa ser treinado para essas reações emocionais. E muitas vezes o cara, quando vai falar, ele esquece de dizer que não lembra ou que não sabe. E esse não sei e esse não lembro são respostas legítimas e boas quando é verdade. Porque o juiz e o promotor vai construir uma narrativa e tentar pegar ele em contradição. Mas se realmente ele não sabe ou se realmente ele não lembra, ok, quando isso é verdade, tá bom? Quinto ponto, qual o papel do advogado no interrogatório? Durante o interrogatório, o advogado, né, tem que ser o escudo do cliente, tem que ser o guia do cliente, tá? Então, se tiver alguma pergunta abusiva, se tiver alguma pergunta não relacionada aos fatos, se tiver alguma pergunta que traga um viés subjetivo, né? Enfim, você deve intervir se tiver alguma coação ou se tiver alguma pergunta abusiva. Então você, gentilmente, educadamente, você fala, excelência, se puder esclarecer qual é a intenção da pergunta, porque está parecendo um pouco confusa, tá? Outro papel, orientar com gestos sutis, se isso for permitido, tá? Então, às vezes o cara faz uma pergunta para o teu cliente e essa pergunta em específico não é ideal que ele responda, um silêncio parcial, e você viu ele meio confuso, se tiver com você no seu escritório, dá uma cutucadinha aqui no cotovelo nele, bate um pé aqui nele, bota um não, tá? Escreve na tela não, certo? E aí você consegue orientá-lo melhor durante o interrogatório. Se for na hora da audiência, você balança a cabeça, né? Enfim, combina alguma coisa com ele, tá? Então, o papel do advogado no interrogatório é isso, intervir se houver coação, intervir se tiver algo abusivo e anotar os abusos que aconteceram para constar em ata.
Então, não fique passivo assistindo o interrogatório. Você não está lá como estudante de direito, não, você está como advogado. Então, participe ativamente, mas com técnica e com respeito aos agentes do processo penal. Tudo bem? Sexto ponto. Como virar o jogo em processos difíceis no interrogatório. Então, se a acusação é frágil, mas o processo está ali meio vencido, o interrogatório pode ser o momento de você reconstruir a dignidade do cliente. Então, se for sincero, diga a ele que pode mostrar o arrependimento sincero, se apresenta, se for o caso, em formas de pergunta, o contexto social ou um contexto emocional difícil, porque demonstrar essa fragilidade humana pode sensibilizar quem está julgando. E esse interrogatório, ele pode mudar a lente, né? Pode mudar o papel com que o juiz vê o processo. Então, o réu, ele não é apenas um crime, ele é uma pessoa. E se você humaniza o teu cliente no interrogatório, muitas vezes isso vai ser a chave para uma absolvição ou para uma pena mais branda. Eu tenho certeza que esse cara que eu te contei a história agora há pouco, se eu não tivesse humanizado ele no interrogatório, tivesse só dito para ele ficar em silêncio nesse interrogatório, o cara com a cara bem valentona, todo pintado, com o estereótipo que a nossa sociedade tem, esse cara estava ferrado. Entendeu? Mas não, ele falou, ele se humanizou, ele contou a história dele, contou das internações, contou de todo o sofrimento, enfim, ele era mais um homem pobre sendo perseguido pelo Estado, tá? Sétimo ponto, realidade prática que ninguém conta, mas eu te conto, né? O que acontece muitas vezes na prática? Muitos advogados, muitos colegas largam o cliente à própria sorte no interrogatório. Vai, amigo, você vai ser ouvido, conta o que você quiser contar. E esse não é o papel do advogado. O papel do advogado não é buscar isso. O papel do advogado é ser a defesa. O advogado tem um lado no sistema de acusação, tá? Outro ponto. Muitos promotores usam o interrogatório para fazer o réu cair em armadilhas. Então, o cara pega, muitas vezes, o depoimento que teve em sede policial e vai tentando contradizer o teu cliente. Se ele não for preparado, se ele tiver largado, ele vai cair e o promotor vai usar isso em desfavor, tá? E outro ponto bem prático, outro ponto bem importante, é que muitos juízes já tomam a decisão final ainda na audiência, ainda que ele não sentencie na audiência, já tem aquela decisão final para orientar o assessor dele, para orientar o analista dele, a partir do que eles sentiram no interrogatório. Então, o teu papel como advogado, no interrogatório é vital. Você tem que treinar, tem que preparar, tem que acompanhar e tem que proteger. Você não está ali só para cumprir formalidade, você não está ali só para legalizar um ato de punição. Você está ali para lutar pelo teu cliente, tá bom? O que levar para uma audiência de interrogatório, né? Instrução de julgamento na hora de interrogatório. Você tem que ter a cópia do processo completo. Aqui, como é tudo virtual hoje em dia, eu fico com duas telas, né? Tem 3 telas. Eu boto uma tela aqui, eu boto o processo completo e fico navegando, tá? Você tem que ter anotações sobre os pontos favoráveis e desfavoráveis. Você tem que ter obrigatoriamente um roteiro de perguntas e respostas para cada ator naquele processo penal. Então, eu tenho as minhas perguntas para o réu, tenho minhas perguntas para a testemunha, 1, 2, 3, 4, enfim. Se o promotor for perguntando, eu vou tirando, né, para não ficar repetitivo. Tem que ter um papel ou um bloco de notas ou celular para tomar anotações rápidas e, principalmente, você tem que ter a mente focada e o espírito pronto para uma batalha. Ali é decisivo, tá? Por fim, estratégia emocional. Como preparar o cliente para o nervosismo? Você tem que explicar para ele que é normal sentir nervosismo, que ali muitas vezes a vida dele vai dar uma virada, né? Ou pro bom ou pro mal vai dar alguma coisa. Então você tem que sentir para ele que é normal sentir nervosismo, mas que tem que reagir a isso porque ali é a hora da verdade, ali é a hora do jogo, tá? Se for o caso e você tiver conhecimento, você pode até ensinar técnicas de respiração breve antes dele responder, mas o ideal aqui é que você oriente ele a manter a calma mesmo diante de provocações, porque infelizmente isso pode acontecer, tá? Resumindo de estratégia emocional é que cliente preparado é cliente que resiste à pressão. Tranquilo? Vamos finalizando, né, esse módulo 2, aula 2.9, tá? Um pequeno resumo do que a gente viu é que o interrogatório é um ato de defesa, não é uma obrigação de autoincriminação. A decisão de falar ou de ficar em silêncio é uma decisão estratégica, não é emocional. Tem que ter treinamento, tem que ter preparo, tem que ter proteção, isso é fundamental. Humanizar o cliente pode mudar o destino do processo e o advogado, ele é protagonista no interrogatório, não é só um mero espectador.
Beleza? Então, aqui a gente ensina, aqui a gente combina, aqui a gente conversa a vivência real de uma trincheira. Porque vencer processos penais não é sorte, é técnica, é preparo e é coragem. Então, vamos seguir em frente, porque o teu cliente precisa de um defensor e o defensor começa a fazer a diferença aqui no interrogatório.